esse seminário, o título dele é Efeitos da Luz Azul na Pele Humana. Tá? Qual que é a demanda disso? Né? Como o professor Ayrton comentou, a grande demanda é o fato da gente estar vidrado no celular o tempo todo. Né? Bom, esse seminário ele é composto de 3 partes principais. A questão da motivação, que faça o sentido da gente utilizar, da gente estudar, né, a luz azul. O estado da arte. Então, para o pessoal da pós-graduação, o que é um estado da arte? Todo mundo precisa fazer isso. É você ter noção do que a comunidade científica está produzindo nesse momento. Tá? Aí, e o terceiro tópico é a aplicação da espectroscopia Raman confocal para a caracterização dos danos da pele humana. Então, é uma técnica que é utilizada na Universidade do Brasil em colaboração com o laboratório da Dermoprobis, que faz com que a gente entenda a bioquímica da pele. Tá? Bom, então por que estudar a luz azul na pele? Então, é conhecido que adultos americanos passam mais de 8 horas em frente a um display, seja um display de computador, seja um display, né, de celular, o que equivale a 20 minutos de exposição do sol ao meio-dia. E o principal comprimento de onda emitido por esse display é no comprimento de onda azul. Tá? E segundo a SCM, 1 hora de exposição ao sol ao meio-dia equivale a uma dose de 57 joules por centímetro quadrado. Tá? Então, existe o mercado de cosméticos viu uma oportunidade de novos produtos nesse contexto. Afinal de contas, apesar da pessoa não ficar exposta ao sol o tempo todo, ela está exposta ao computador, né, a luz emitida pelo computador, e isso precisaria ser protegido. Né? E então, nesse contexto, quando a gente fala que a gente vai comprar um protetor solar, a gente está falando corretamente? Né? Na verdade, existe um abuso quando a gente fala protetor solar, porque quando o protetor solar, o sol, ele emite em vários comprimentos de onda, desde o infravermelho até o ultravioleta. Então, existe todo um espectro no visível que não está sendo bloqueado. Então, na verdade, o produto que você adquire até o momento é um produto que é um filtro ao ultravioleta. Existe uma grande busca para incorporar ao filtro de ultravioleta outra proteção, como por exemplo a proteção no infravermelho, que causa um envelhecimento precoce, e também agora o filtro no azul. Veja o tamanho, a intensidade de luz, né, que é emitida no comprimento de onda azul. Não é uma coisa que deve ser negligenciada. De fato, é conhecido que 50% dos radicais livres produzidos pela luz solar, ela está no comprimento de onda, na região do visível. Ou seja, quando você passa o filtro solar apenas com ultravioleta, você está bloqueando apenas 50%. Tá? Outros 50% você está exposto. Tá? E qual é a necessidade da proteção? Na verdade, essa necessidade dessa proteção, ela advém do nosso abuso. Né? É importante a gente perceber que nós, em termos evolutivos, né, a ideia era que a gente estivesse exposto ao sol e aproveitar os benefícios do sol. Então, na verdade, o problema, essa necessidade de proteção, ela vem desse abuso, né? Esse abuso em relação à nossa exposição. Então, para o ultravioleta, se você fica muito tempo com a exposição ao ultravioleta, existe essa probabilidade maior do câncer de pele. Por outro lado, se você não está exposto ao ultravioleta, você também tem uma diminuição na
vitamina D. Então, esse balanço ele é muito importante. E esse balanço digamos, a sabedoria, né, da natureza. E é nesse sentido que eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas moléculas que estão na nossa pele, que não apenas para o ultravioleta, mas para o azul. Então, na natureza como um todo, nós temos desenvolvimentos de estratégia para obtenção de benefícios à luz solar. Então, seja uma fotossíntese, por exemplo, em plantas, cianobactérias, e também proteções, né, como, por exemplo, bactérias que desenvolvem proteções a partir da absorção da luz. Por exemplo, nós temos... foram duas vezes. Pronto, aqui. Por exemplo, a luz azul, ela apresenta um efeito de fotorreativação, como um efeito de proteção de alguns organismos. Veja que aqui nessa tabela nós temos vários organismos, desde bactérias até o Homo sapiens aqui, né? Vários organismos que possuem chamada fotoliase e o criptocromo. O que essas moléculas fazem? A fotoliase, ela é responsável por essa fotorreativação, que é a proteção contra os danos do ultravioleta. Então, estes organismos, eles desenvolveram uma própria proteção contra esses danos. Então, principalmente, um dos danos do ultravioleta é a dimerização das pirimidina. Então, todo mundo sabe, assim, no geral, né, o que acontece? O ultravioleta causa câncer, porque ele pode danificar o DNA. E como é que isso acontece? Isso acontece através dessa dimerização, né? Então, eu tenho uma timina e outra timina juntando-se, formando, então, esse dímero. Por exemplo, aqui o correto seria esse tipo de ligação. E então, após a irradiação do ultravioleta, acontece essa ligação entre duas pirimidinas. Então, qual é o papel da luz azul em alguns desses organismos? Então, nesse caso, a fotoliase, que é essa molécula aqui, por exemplo, para o E. coli, ela absorve a luz azul e provoca a quebra daquele dímero. Tá? Então, por exemplo, naquele artigo que eu estava mencionando no início, aqui existem dois comportamentos do E. coli quando estão sob a iluminação do ultravioleta. Tá? Então, o que acontece? Se você coloca o ultravioleta sobre o E. coli, ocorre o dano do DNA e ele tende a morrer. Então, você tem aqui a morte do E. coli. Okay? E o que acontece se você faz uma iluminação com azul? O que acontece é o contrário, você consegue a proteção contra essa morte. Então, o azul tem esse papel de proteção quando ilumina essa fotoliase. Né? Então, só para contextualizar, né, nós temos aqui o professor Drauzio, que faz um trabalho nessa linha, né, de iluminação, no caso de fungos, e que ele pode também contribuir com essa nossa pesquisa. Tá? Bom, no caso do ser humano, voltando aqui, vamos voltar aqui, no caso do ser humano, olha aqui o Homo sapiens, nós temos, ainda não foi descoberta a fotoliase, mas o criptocromo sim. Elas são moléculas homólogas, mas com funções atribuídas diferentes. Então, o que o criptocromo faz? Ele controla o ciclo circadiano. Então, no caso do ser humano, existem várias publicações mostrando que a pele, quando iluminada com a luz azul,
ela tem esse efeito de controle, de estimulação, de sinalização para o ciclo circadiano. Né? Então, vocês imaginavam que, se vocês estivessem na frente do monitor, vocês poderiam ter uma certa alteração em relação aos ciclos do dia e da noite? Né? A gente não imagina isso, mas pode ser. E essa hipótese, ela nos motiva a estudar também como que é essa ativação do nosso corpo. Tá? Então, além do criptorcom, ainda foram descobertos genes chamados clock e PERID1, que estão também relacionados com o ciclo circadiano e foram encontrados na pele. Tá? Importante a gente estar sempre contextualizando. Tudo isso acontece na pele. Tá? Além disso, a NADH oxidase, que é uma enzima que fica na membrana, ela também está relacionada com uma periodização no ciclo. Como é que isso acontece? É constatado que essa molécula, ela tem uma ativação a cada 24 minutos. Cada 24 minutos ela é ativada. E essa ativação, ela é dependente, ou seja, ela é modificada quando tem uma iluminação com a luz azul. E também ela é modificada se existe melatonina junto. Então é esse equilíbrio que faz com que você tenha um ciclo perfeito em termos do ciclo circadiano, tá certo? Então, ou seja, a natureza é muito sábia e está realmente aproveitando a luz solar. Tá? Outros cromóforos. Esses cromóforos são mais conhecidos, né? Então, melanina que está em olhos, cabelos, pele, neuromelanina. Essa melanina, ela absorve no amplo espectro do visível. Tá? Também bilirrubina e o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele vai ser um marcador importante para nós, da luz azul. Tá? Existe, então, um artigo que nós nos baseamos para fazer o nosso experimento. Esse artigo, ele mostra que quando se ilumina a pele com luz azul em uma determinada uma dose, por exemplo, 50 joules por centímetro quadrado, né, uma densidade de energia, o que acontece é uma degradação, um dano no beta-caroteno. Então, ele pode ser considerado para nós como um marcador de dano. O problema é, cada um tem uma alimentação diferente. E o beta-caroteno, ele é sensível a essa sua alimentação. Então, existem várias variáveis, né, para esse nosso estudo. Bom, uma outra surpresa para nós é a presença das chamadas opsinas na epiderme. Opsina, né, geralmente são proteínas descobertas nos olhos, na retina. Eles são responsáveis pela sensibilização à luz, né, e à nossa visão. Então, por exemplo, a opsina 1, ela está no cone da nossa retina. E ela foi descoberta também na pele. Né? Veja aqui a expressão da opsina 1, opsina 2, 3 e 5, que são vários absorvedores de luz. Tá? Mas a maior de todas ainda é a flavina, o grupo flavina, e os derivados e aqueles que utilizam a flavina como cofator. Então, nós temos FAD, e a própria FAD tem vários estados de oxidação, e a flavina é talvez o cofator mais comumente utilizado, com aproximadamente 151 enzimas. Então, quando você ativa uma flavina, onde está concentrada mais essa ativação? Principalmente, se vocês lembrarem
da bioquímica, né, o pessoal da graduação agora vai ter uma certa ojeriza do ciclo de Krebs. Bom, então, aqui nós temos flavina e aqui também, no caso da beta-oxidação e também na fosforilação oxidativa. De fato, todos esses processos estão concentrados na mitocôndria. E essa questão, eu diria que é uma das mais importantes quando você quer diferenciar efeitos do ultravioleta e efeitos da luz azul. Efeitos do ultravioleta, você tem uma produção muito grande de radicais livres e a dimerização no núcleo celular, enquanto que, no caso da luz azul, os danos e os efeitos são concentrados na mitocôndria. Digamos, é um dano? Com certeza é um dano, mas pelo menos não é um dano no DNA, é um dano na mitocôndria. Uma utilização positiva desse dano na mitocôndria foi proposta nesse artigo, em que ele utiliza duas coisas ao mesmo tempo. Então, qual que é a ideia? A ideia é causar uma certa diminuição de proliferação de fibroblastos, então controlar essa produção de fibroblastos. Por outro lado, colocar o resveratrol, que é uma molécula antioxidante, junto. Né? Então, essa terapia combinada, ela faz com que você tenha uma otimização no processo de controle de fibroblasto. Nesse contexto, era para fibrose. Então, o objetivo dele era fazer uma terapia nesse contexto. Tá? Então, aqui, por exemplo, a produção de radicais livres, que foi medida, aqui o controle ele estabeleceu 100%, após 30 joules por centímetro quadrado foi medido 128, após 45 joules por centímetro quadrado 134 e depois uma certa saturação, né, quando a gente utiliza 80 joules por centímetro quadrado. Tá? Então, existe uma produção de radicais livres, sim, quando se incide a luz azul, e ela pode ser diminuída com o pré-tratamento com resveratrol. Então, resveratrol é essa molécula antioxidante presente principalmente naquela camadinha na pele da uva, no vinho, em vários produtos naturais. Tá? E a velocidade de migração também é alterada, tanto pela incidência, né, da luz azul, quanto também pela presença de resveratrol. Agora, nós estamos preocupados, né, também, apesar da gente mostrar aqui algumas utilizações para terapia, hoje em dia se utiliza a luz azul para tratamento de acne, como que a gente vai simular no laboratório, porque nós somos pesquisadores na Universidade do Brasil, como que nós vamos simular dentro do laboratório os efeitos de um display. Vamos perceber que a densidade de energia que chega agora em mim é pequena, mas a ideia é que durante um ano esse efeito se torna acumulativo e você tem um dano ali. Só que como que eu vou estudar um ano de luz chegando em mim? Será que eu posso simplesmente somar tudo, né? E falar, olha, então você tem o acúmulo de um ano e colocar em 15 minutos uma pessoa? Será que eu posso fazer isso, esse tipo de simulação? Será que eu posso simular um dia de exposição de luz solar também, por exemplo, em 15 minutos, de LED? Então, este é um problema em aberto ainda, né? Uma motivação de um estudo. Como simular a incidência do sol ou de um dispositivo na pele? Então, 8 horas em frente ao computador.
equivale a 20 minutos de banho de sol, mas é a mesma coisa? Ficar 8 horas aqui causa o mesmo efeito do que ficar 20 minutos aqui? Será que causa? Né? Vocês que estão tendo a aula de laser, né, vocês devem se questionar sobre essa questão de como fazer uma boa metodologia, um bom protocolo, né, de estudo. E mais, 11 miliwatts por centímetro quadrado, 8 horas de exposição, equivale a quantos minutos de LED, a qual potência utilizada? Esse tipo de questionamento ainda está em aberto. Todos esses trabalhos que eu mostrei, cada um está numa potência diferente. É muito difícil você sumarizar todos aqueles trabalhos em uma coisa só, né? Porque um dos artigos, por exemplo, fala que a luz azul é completamente inofensiva, mas ele aplicou uma potência super baixa, né? Então tudo isso depende. Então quais são as inconsistências que podem aparecer quando você está fazendo um modelo, um protocolo para o estudo de uma luz azul? Primeiro, tempo de recuperação. Nós temos, quando você fica lá um dia inteiro na praia, aquela coisa maravilhosa, você tem lá a produção de X radicais livres. À noite, o seu corpo está trabalhando para minimizar essa quantidade de radicais livres. Então, é diferente, por exemplo, de eu falar uma semana de exposição ao sol equivale a X minutos no meu LED, né? Porque você tem esse ciclo de recuperação. Tá? Além disso, veja como que é diferente você regar uma plantinha com uma gotinha de cada vez, ou você pegar todas as gotinhas de um ano de gotejamento nela, pega um ano e joga tudo de uma vez, feito uma cachoeira. É completamente diferente o efeito naquela plantinha, correto? Na nossa pele é a mesma coisa. Nossa pele é muito diferente eu ficar incidindo um pouquinho de laser todo dia ou colocar todo o acúmulo de um ano de uma vez só. Tá? Então, esse é um questionamento. Então, aqui nós temos alguns modelos já utilizados. O que eu gostaria de enfatizar? A diferença entre eles, né? Então, aqui, Londres, né, por exemplo, utilizou uma lâmpada de mercúrio, comparando a fluência da cidade de Londres, 1,3 miliwatts, super pouco. Aí depois, outro, 20 joules por centímetro quadrado. Veja até que a unidade também, elas não se conversam tanto. Resultando em 100 joules por centímetro quadrado. Tá? O objetivo desse aqui, na verdade, era testar um protocolo para tratamento de acne. E ele fala que é super seguro a utilização da luz azul. Então, para esse protocolo, ele é super seguro, segundo os dados obtidos pelo autor. Já este outro protocolo, de 50 joules por centímetro quadrado, 100 joules por centímetro quadrado, com uma intensidade de 100 miliwatts por centímetro quadrado, né, é argumentado que se está simulando banho de sol. Tá? E um outro, 11 miliwatts por centímetro quadrado. Então, são protocolos muito, muito, muito diferentes entre si. Né? Muito difícil de se comparar. Além disso, lembra que eu falei do ciclo circadiano? Ciclo circadiano é um efeito local ou sistêmico? Sistêmico, ok? Então, olha só, o que acontece? Quando você faz um modelo de estudo em queratinócitos, em placas, você tem todo um controle, ou seja, existem muitas vantagens em se estudar placas com cultura de células. No entanto, você perde esse efeito sistêmico. Né? Então, aqui eu coloquei essa figura porque muitas vezes a pessoa passa o filtro solar, fala, põe um chapéu e vai para a praia.
e volta cheio de manchas e fala, como pode ser isso? Né? E isso acontece justamente porque você tem sinalizadores no corpo inteiro, na pele como um todo, que respondem à luz azul, por exemplo. Então, não adianta a gente fazer esse tipo de coisa achando que está ao máximo, que não vai funcionar. Bem que poderia, mas não funciona. E o modelo animal? O modelo animal, ele tem um problema. Tem coisas boas, por exemplo, no ser humano, nós temos uma variabilidade absurda com relação à alimentação. Algumas pessoas chegam a ter mão amarela de tanto beta-caroteno e tem gente que não tem uma alimentação saudável. Então, esse tipo de variabilidade, para um estudo científico, é muito complicado. Então, o modelo animal, ele traz esse controle também. Por outro lado, para a luz azul em particular, nós temos um problema, que é o ciclo circadiano do ratinho, do camundongo. Né? Ele é ao contrário do ser humano. Nós ficamos acordados de dia e o camundongo fica acordado de noite. Então, um dos artigos, ele pontua isso. Ele pontua que aquela correlação de fluência de luz azul e a correlação da quantidade de radicais livres produzidos, ela pode não estar 100% correta, porque nós, seres humanos, temos sempre uma proteção, né, à luz azul, que de repente o ratinho, por não precisar dessa proteção, de repente o ratinho não tem. Então, para o ratinho pode ter sido um efeito superestimado. Tá? Então, são alguns pontos que a gente precisa ficar atento. Bom, então, essa foi uma certa revisão bibliográfica dos efeitos da luz azul. A gente percebe que tem muita coisa que ainda precisa ser descoberta, que ainda precisa ser sistematizada, protocolos precisam ser feitos para o display. Né? Você vê que nenhum desses artigos você tem a resposta. Afinal de contas, o computador faz mal ou não faz mal para a minha pele, o comprimento de onda azul? Eu não tenho essa resposta ainda. Tá? Então, é um problema para a gente estudar. Né? Além disso, a questão do modelo que ainda precisa ser descoberto. Tá? Eu espero que nessa etapa eu tenha conseguido passar para vocês como que a nossa pele ela responde à luz solar, como que nós temos essa sabedoria da natureza, tanto em proteção como também em obtenção de benefícios da luz solar. E que o nosso problema é realmente esse abuso. Tá? Bom, agora eu vou começar uma segunda parte desse seminário, tá? Que é a aplicação da espectroscopia Raman, que é então o que a gente está fazendo dentro do laboratório. Né? No laboratório, em colaboração do laboratório da Dermoprobes. O que é o efeito Raman? Né? Quem já teve um curso com o professor Ayrton tem que saber. O efeito Raman é a medida da vibração das moléculas. Vamos colocar tudo no contexto da pele. Apesar do efeito Raman, ele ser para várias aplicações. Vamos colocar no contexto da pele. Nossa pele é constituída do quê? Moléculas. Né? Nós, desde o primeiro segundo slide, nós estamos falando de moléculas. Então, como que a gente pode saber o que a luz azul está fazendo? A espectroscopia Raman traz isso. Um mapa das moléculas da tua pele. Tá? Através da vibração de grupos funcionais. Tá? Então, aqui você tem o espectro. Este é um espectro característico do extrato córneo. Extrato córneo é a parte mais externa da pele. Né?
Então, aqui eu tenho picos de lipídios, picos de proteínas. Então, assim, você tem vários grupos que constituem o extrato córneo. Tá? Depois nós temos a camada basal, principalmente nós temos DNA, mas também temos todo um outro conjunto de moléculas. Depois nós temos aqui um espectro característico dessa junção, em que nós temos muita melanina ali. Nessa região, a melanina ela resulta em fluorescência e o nosso espectro fica assim, meio borradão, né? Não fica tão bonito quanto os outros, mas ainda temos alguma informação. E na parte da derme, nós temos informações como, por exemplo, colágeno. Então, aqui nós temos dois picos que são picos característicos de colágeno, prolina e hidroxiprolina. Então, aqui, com este grupo de gráficos, nós temos uma assinatura da pele daquela pessoa. Então, imagina qual que é a ideia. A ideia é a seguinte: eu caracterizo a pele da pessoa, a pele virgem daquela pessoa. E depois incido luz azul. Causo alguma modificação naquela pele. E então eu meço de novo esses espectros, esses gráficos, meço novamente e vejo quais são as alterações. Então a ideia do experimento é essa. Tá? Você tem a pele antes e a pele depois da incidência da luz azul. E um mapa bioquímico dessa pele. Ok? Então, detalhamento da metodologia. Então, nós fizemos uma medida nessa região da mão. Essa região, ela é rica em beta-caroteno. Tá? Então, nós queríamos também ter um marcador do dano. Lembra daquele artigo lá atrás, ele fala sobre isso? Sobre o dano do beta-caroteno devido à luz azul. Foi incidido 100 miliwatts por centímetro quadrado, também com base naquele artigo, e também medimos a temperatura da pele, para que nós tivéssemos apenas o efeito da luz azul, não um efeito térmico. Garantir que não houve uma alteração devido à temperatura. E, por fim, foi feita a medida de espectros Raman confocal. Ok? Bom, resultado. Quando você olha esse conjunto de espectros, em que eu tenho aqui o 0 é a minha superfície, e de 2 em 2 microns eu vou entrando na pele. Vocês conseguem ver diferença entre esses espectros? Eu não vejo. E olha que eu estou treinando meu olho bastante. Eu não vejo essa diferença. E aí o que acontece é a gente precisar de uma ferramenta estatística chamada análise de cluster, e essa análise de cluster separa os espectros e forma esse dendrograma. Com esse dendrograma eu sei quais são os espectros do extrato córneo e quais são os espectros da epiderme. Então, está separado, está caracterizado o meu extrato córneo da pele virgem e o extrato córneo da epiderme. E depois que a gente incide 100 joules por centímetro quadrado de luz azul, sabe o que acontece? Acontece o seguinte: nós temos no extrato córneo, então a gente coloca todos os espectros, pele virgem e pele tratada com luz azul. Coloca tudo junto e pede para o computador fazer essa separação por análise de cluster. E então acontece essa separação principal do córneo. No extrato córneo você tem uma separação até que bem razoável entre pele virgem e pele tratada. Então, é possível verificar diferenças bioquímicas na pele tratada com luz azul. Tá? E essa diferença, ela foi verificada até 25 microns. Então, eu também consigo saber o quanto de dano aconteceu, qual é a profundidade do dano. Para essa densidade de energia, foi verificado um dano até 25 microns, que é na borda do extrato córneo. Tá? Agora, assim, nós verificamos que existe
o dano. Mas aonde que ele acontece? Né? Qual é a molécula responsável por isso? Então, outro tratamento estatístico é o loading plot, produzido por análise de componentes principais. Então, existem alguns picos principais que diferenciam uma pele da outra pele. Aí, a questão é a seguinte, esse 1524, ótimo, ele está relacionado com o beta-caroteno, mas eu tenho toda uma tabela de diferenças espectrais que a gente precisa atribuir. E lembra quais são as moléculas que são fotoativadas na pele? Aquele monte de flavina, criptocromo, tudo aquilo pode estar sendo alterado e está aqui. Né? Então a gente precisa descobrir, afinal de contas, quem é que está causando essas diferenças no nosso espectro. Essa é uma próxima etapa, ainda estamos fazendo esse estudo. Para 200 joules por centímetro quadrado, nós verificamos diferenças estatísticas devido a essa separação de grupos, também na epiderme. O dano, ele aparece até 45 microns. Então, uma coisa que é, digamos, uma quebra de um tabu, é no sentido de que a ultravioleta fica no extrato córneo, a azul penetra só até um pedacinho da epiderme. Né? Nós vamos mostrar mais para frente danos até a derme. Então, na verdade, esse tipo vamos dizer, regra geral, de que comprimentos de onda pequenos ficam mais na superfície e comprimentos de onda grande ficam mais para o interior da pele, isso é válido, ok, mas depende dessa densidade de energia que você está colocando. Né? É aquela ideia, né? Se eu estou gotejando energia ou se eu estou colocando tudo de uma vez. Né? Bom, aqui eu tenho muito mais picos para analisar, tanto o extrato córneo quanto o epiderme. Então, é um desafio muito grande. E para 300 joules por centímetro quadrado, na verdade, a separação não é nem por camada. A separação é pelo tratamento. Do lado de cá, eu tenho somente pele virgem e do lado de cá, somente pele tratada com a luz azul. Então, a separação ela foi completa. Então, você vê uma diferenciação bioquímica extrema, tá? Entre essas duas. Você vê, olha só, 0,7 entre um grupo e o outro grupo. Ok? Então, novamente, nós temos todos esses modos de vibração para identificar quem são as moléculas. E esse trabalho, então, vai continuar. Né? Então, eu diria que 2 trabalhos de casa para nós. Né? Um é identificar esses danos com as suas moléculas, quais são as moléculas envolvidas. E o outro é desenvolver um protocolo mais real possível dos danos da luz solar e dos displays. Então, seriam 2 grandes trabalhos para nós. Né, como próximas etapas, e espero que logo eu esteja aqui contando as novidades para vocês. Dá certo? Então, as conclusões para esse estudo é que nós verificamos dano em 100, 200 e 300 joules por centímetro quadrado. Existem algumas sugestões iniciais, que são tirosina, fenilalanina, beta-caroteno, lipídios por peroxidação lipídica. Então, eu não falei lá atrás, que eu não lembrei, mas uma outra grande diferença entre ultravioleta e azul é que o ultravioleta, o principal produto é o oxigênio cinzeto, enquanto que no azul, o principal produto é o superóxido, que converte em peróxido de hidrogênio. Então, também tem essas diferenças que levam a cascatas de reações diferentes. E existem indícios, então, de peroxidação lipídica, danos em membranas. Tá? Então,
Para 100 joules, danos principalmente no extrato córneo, para 200 joules, epiderme, e para 300 joules, derme. Então, gente, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada e perguntas? Diga.